Agora, vamos calcular uma integral definida. Agora eu só botei proposições, né? Não calculei nenhuma integral definida. Vamos calcular a primeira delas. Deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa. Estou não. Então, a integral definida da soma é a soma das integrais definidas, se as duas funções são integráveis. Tá? A integral definida de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral definida da função. Tá certo? Tem essas aí que você usar. E agora, sejam A e B reais com A menor do que B. K, um número real, K qualquer. E F, a função constante, dada por f de x igual a k, qualquer que seja o x real. Então a proposição diz o seguinte: a função f é integrável em AB, qualquer que seja a constante, com, ou valendo, tá, com, que é a integral de A até B da F. Que é a integral de A até B da constante K. Isso aqui é K vezes B menos A. Essa, como é simples, eu vou demonstrar. Demonstrar porque é simples. Essa eu sei. Tá? Vamos lá. Ó, prova. Prova. Ó como é simples a demonstração dessa. É o que eu falei aqui, é o que eu mencionei aqui, quando eu defini o que é a soma de rima de uma função no intervalo AB. Tá? Relativo a uma partição P com coeficiente C1, Cn. Então, dados. Olha aqui, ó. Dados P igual a x0, x1, xn. Partição de AB. De AB. E C1, Cn, coeficientes de P, tens. Esse tens é desnecessário, eu coloco para evitar qualquer ambiguidade. um entendimento errado do que eu coloco aqui. Tens. Quem é a soma de rima sobre P de f de ci delta x. Aí eu quero calcular esse limite. Eu quero calcular o limite dessas somas, tá? Isso aqui eu sei quem é. Quem é? Vamos escrever por extenso. Isso aqui é o f de c1 delta x1 mais o f de c2 vezes delta x2 mais pontinho, pontinho até f de cn delta xn. Só que a função é a função o quê? Ó, constante. F de x igual a k para todo x real. Então quem é f de c1? Quem é? K. Então fica k vezes delta x1 mais k vezes delta x2 mais k vezes delta xn. Aí o que é que eu posso fazer aqui, hein? Colocar o K em evidência. Então fica K vezes o quê? Delta x1 mais delta x2
mais delta xn. Agora, quanto é delta x1 mais delta x2 mais delta xn? É o quê? Tamanho de partição, não. Partição não tem tamanho, partição tem norma. Quem é delta x1 mais delta x2 mais delta xn? B menos A é o comprimento do intervalo. Você não sabe se expressar. Tá? Você pensou certo, mas se expressou errado. Delta x1 é B menos A, porque é o comprimento do intervalo. O problema de vocês é a expressão. Tá? Então, é K vezes B menos A. Isso aqui depende da partição, depende. Depende dos coeficientes, muito menos dos coeficientes da partição escolhida. Ou seja, para toda partição e para quaisquer coeficientes dessa partição, para qualquer partição e para quaisquer coeficientes dessa partição, a soma de rima de F em AB relativa a essa partição com esses coeficientes dá igual a K vezes B menos A. Então, se você calcular o limite, quanto é que dá o limite? Daí, quem é a integral definida de A a B da F, que é a função constante? Quem é? Isso aqui é o limite, com a norma de P tendendo a zero, das somas de rima, mas cada soma de rima dessa é igual a quê? Cada soma de rima dessa é igual a... Então, isso aqui fica o limite, com a norma de P tendendo a zero, de K vezes B menos A. Então, quanto é que dá isso? K vezes B menos A. Pronto. Uma integral definida eu já sei calcular. Integral definida da função constante. Certo? Entendido? Integral definida da função constante. Ou seja, vamos lá. Aqui, interpretação geométrica. Quando eu puder interpretar geometricamente, eu tenho que interpretar. A não ser que eu me esqueça. Tá? E tá... Mas isso aqui você pode... É preciso de delta, mas eu acho que não precisa. Eu penso que não precisa. Tá? Então, olha aqui, ó. K, gráfico da função constante, suponho que o K é positivo, tá aqui. Gráfico da função constante é uma reta de elevação de altura K, né? Reta tem altura, é osso, né? Mas tudo bem. Você tem. É essa reta aqui, paralela ao eixo dessa abscissa. Então, se você pegar um A e o B, numa configuração em que o K é positivo, quem é K vezes B menos A? É a área de um retângulo. Isso aqui é o F de A, isso aqui é o F de B, tudo igual. Então, é a área desse retângulo. É a área desse retângulo. Ou seja, a integral definida da função constante está dando na área desse retângulo. Mas há ainda uma proposição que, mesmo que eu quisesse, eu não tinha como demonstrar para vocês aqui, e ela não usa ferramentas de cálculo, que ela é de topologia, ela é independente de qualquer coisa que vinha com cálculo, que é a seguinte proposição. Essa proposição existe sem cálculo, só precisa de continuidade, tá? Por isso se diz que é uma proposição topológica. É um resultado de topologia. Diz o seguinte, vamos lá. Sejam A e B reais com A menor do que B. Se a função f ela é contínua no intervalo fechado AB,
Então, F é integrável em AB. Integrável a rima, né? Quando eu boto integrável, quer dizer integrável a rima. Ou seja, toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela é integrável a rima. Claro, definição de integrabilidade é intervalo fechado, tá? Não esqueça, tá? Tá aqui, ó. Definição é essa. Eu não estou apagando a definição, ó. Tá? Porque o limite de soma de rima diz respeito a um intervalo que é fechado. Mas a definição é para função qualquer, tá? Ela é integrável a rima ou não. Inclusive, a função não precisa ser contínua. É bom mencionar que uma função não precisa ser contínua no intervalo fechado para ela ser integrável nesse intervalo. O que essa proposição diz é o seguinte: se a função é contínua no intervalo fechado, então, com certeza, ela é integrável nesse intervalo. Isso é um, né? Aqui, ó, função constante, ó. Função constante é contínua. Tá? Agora, como calcula a integral definida? Olha, essa pergunta ainda está sem ser respondida. Como é que calcula a integral definida? Essas proposições, pode não parecer, mas elas são para responder isso, para dar meios de eu calcular a integral definida de uma função. Tá? E para tornar cálculo de integral uma coisa mais intuitiva, vem a primeira aplicação da integral definida, que é cálculo de área. Tá? Em quantidade e em qualidade, a integral definida equipara-se à derivada. Tá? Tem uma riqueza de aplicações tremenda para o cálculo da integral definida. Então, mas vamos à primeira definição. Apaguei a definição aqui, mas a definição é o seguinte: essa definição ela só é possível por causa, ela só é possível não, ela é possível por causa dessa definição. Vejam, sejam A e B reais com A menor do que B, F uma função contínua em AB com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB, e ômega, um subconjunto de R2, uma região plana, dado por o conjunto de R2, quem é ômega? É o conjunto formado por cada par ordenado x, y de R2, tal que o x é maior que ou igual a A e menor do que ou igual a B. E, além disso, o y é maior do que ou igual a zero e menor do que ou igual a f de x. Você é capaz de vislumbrar, de visualizar essa região? É a área, não falei nem área. É a região limitada ao longo do intervalo AB. Você tem aqui o f de A, né? Tem aqui o f de B. E ômega é essa região aqui.
Tá? Aí, onde é que está a definição? A definição está aqui. A área de ômega é definida por... E eu faço questão de colocar a palavra definida em vez de dada, tá? Tá aqui definição, mas vou repetir aqui para você entender que isso é uma definição. Não é uma proposição. É definida por... A área de ômega, o tamanho de ômega, é, por definição, a integral definida de A até B da F. Isso tem tudo a ver com aquele desenho que estava aqui. Essa definição é por conta daquele desenho, ela se justifica por conta daquele desenho que estava aqui, que era a união dos retângulos. Quanto mais fina for a partição, mais parecidas são as regiões ômega P e a região ômega. Não é? Tá? Então, nada mais natural do que definir a área de ômega como sendo o limite das somas de rima de F em AB. Aqui, integral definida. Não tem outra saída. E veja que essa definição, ela não é definição assim, eu vou definir a área de qualquer forma. Não, ela tem que ser uma definição dada com responsabilidade, e ela tem responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ela incorpora todo o conhecimento de área que você tem já lá do ensino médio. Porque lembrando, veja bem, quando você aprende a calcular a área, qual é a área da primeira figura que você calcula? Qual é? A área de quê? Do retângulo. É a área do retângulo. Da área do retângulo sai a área do paralelogramo. Da área do paralelogramo você tem a área do triângulo. E da área do triângulo você tem um bocado de área, inclusive a área da circunferência, tá? Usando o limite. Usando o princípio de exaustão, mas usando o limite, tá? Pode não parecer, mas aquela fórmula que é PR2 é usando o limite. Limite de sequência. Então veja. Essa área não é uma integral? Mas isso não é o básico para calcular a área lá no ensino médio? Então, essa definição aqui, ela incorpora todo o conhecimento de área que você tem, todas as formas de áreas. Ou seja, calculando a área das regiões que você sabe calcular, que é o paralelogramo, tudo, usando a integral, vai tudo coincidir com o que você já tem como área. Então não é uma definição irresponsável, é uma definição compatível com o que você já sabe, consistente com o que você já sabe, que incorpora, que resgata todo o conhecimento que você tem de cálculo de área. E não esqueça ainda que ainda tem os princípios para ajudar isso. Princípio aditivo, que era aquela proporção. Qual é o princípio aditivo da área? Qual é? A área do todo é a soma das áreas das partes. Está aqui, o princípio aditivo está aqui não, estava aqui. Estava aqui. Então não é uma definição irresponsável. Não foi eu vou definir a área agora de uma forma diferente. Não, você não pode fazer isso. Porque qualquer definição que generaliza, ela pode generalizar uma definição anterior. Tá? Ela tem que incorporar conhecimento previamente estabelecido. E ela o faz. Entendido? Essa definição está aqui. Só que essa definição te permite, agora você vai ver, calcular a área de figuras que você não sabia como calcular a área anteriormente. Tá? Mas eu só vou saber quando eu souber métodos de calcular a integral definida, sem que seja necessário usar o limite. Até agora eu só sei calcular uma integral definida. Qual é? A integral da constante.
Então, vamos lá.